Se tu também, assim como eu, fica buscando ferramentas para se organizar e achar que vai acontecer algum tipo de milagre, esse vídeo é para ti. Nesse vídeo eu quero te ajudar a se organizar melhor usando 3 ferramentas simples pra caramba, que são o calendário da Apple, o Notas e o Lembretes, tá? Então esse vídeo é dedicado especificamente ao sistema iOS de iPhone, iPad, com MacBook, Mac Mini, etc. Como eu uso isso no dia a dia para tornar mais fácil a nossa vida. Ao longo desses anos, onde eu fui trabalhando cada vez mais com internet, produtividade, eu testei muita ferramenta mesmo, assim, cara. Já testei tudo que vocês podem imaginar, Trello, ClickUp, Notion. Eu uso bastante o Notion, inclusive ele está aqui aberto agora, estava vendo o roteiro desse vídeo, e facilita muito. Eu optei por trazer a simplicidade para o meu dia, focando em ser fácil de usar, prático de usar, que sincronize ali entre os aplicativos, entre o meu celular e o computador de uma maneira fácil. E aí depois eu faço por exemplo, tem uma parte que eu capturo as notas, né? Eu só coloco ali no Notas do iPhone, e aí quando eu vou usar, por exemplo, sei lá, um Obsidian, eu vejo se tem alguma coisa útil lá para usar. Mas enfim, aí é um papo para outro vídeo. Vamos para minha tela, que eu quero mostrar como que eu faço essa gestão, como que eu penso, principalmente em relação à rotina, à organização, calendários, etc. E espero que vocês gostem aí. Se gostar desse vídeo, já deixa um like, já deixa um comentário e vamos embora pro vídeo. Então vamos para a tela aqui do Notas primeiro. Ele é o mais básico, digamos assim, que eu tenho usado, que ele não tem um impacto muito grande, que é mais assim, um uso pessoal mesmo, que eu faço o quê? Eu uso o Notas principalmente como captura rápida ali no dia a dia, porque tanto no telefone quanto em qualquer lugar que a gente usar, ele tem essa opção de sincronização, né? A Apple é sensacional nisso, eu acho muito foda essa parte deles, de tornar as coisas muito produtivas, né, cara? Muito prático, assim. Então, tô aqui fazendo alguma coisa e tal, me surge uma ideia de conteúdo, por exemplo, quero fazer alguma coisa, ou uma estratégia que eu quero usar no negócio. Em vez de eu confiar na minha memória, que eu sei que ela vai falhar, eu anoto isso em algum lugar para que eu consiga recuperar. Às vezes eu não lembro de ver isso no dia ou em algum momento, mas tô fazendo uma coisa aleatória aqui, vou dar uma olhada nas notas, vou fazer uma lista de supermercado, eu acabo lendo alguma coisa que tem ali, e isso faz muito sentido, porque eu posso separar aqui por pastas e tudo mais, eu não acho que é necessário, acaba sendo mais um atrito, assim, por exemplo, listas de mercado e tudo mais. Se você vai ficar segmentando tudo, às vezes causa mais ruído e trabalho do que de fato te ajuda. Então, eu deixo às vezes muita coisa solta quando eu vejo que faz sentido segmentar. Aí sim, eu abro aqui o Obsidian e faço anotações e tudo mais, né? Ó, trazer para cá. Então, tem também aqui como se fosse um segundo cérebro, né, que o pessoal gosta de chamar, onde eu deixo todas as coisas importantes aqui de anotação mesmo. Aqui é tipo tudo que eu preciso lembrar, todas as informações que precisam ter, segmentado por áreas. E aí, como eu falei, isso é um outro vídeo aí que a gente pode vir a fazer. Deixa aqui, inclusive, nos comentários se tu gostaria de ver um pouco mais sobre Obsidian, essa parte de produtividade que ajuda bastante. Beleza? Vamos dar sequência aqui então. Como eu falei, o Notas ele é bem... tanto faz assim, qualquer aplicativo de tomação de notas, até o Notion, qualquer coisa, Overnote, tem vários aplicativos aí, é mais de preferência mesmo por conta da sincronização. Como eu falei, né? Tô aqui no telefone, aí eu venho pro computador, tem as mesmas anotações, eu consigo sincronizar com o Obsidian, né? Beleza. Aí aqui, eu acho que vem uma das partes mais legais, se não a mais legal, de integrar esse ecossistema da Apple, que é os lembretes, tá? Eu dei uma fuçada nele, vi uns vídeos também, e assim, cara, ele vira um Kanban, ele vira lista, ele vira qualquer coisa que você precise lembrar, ele vai servir para isso, ele é excelente para isso. Então aqui, basicamente, por exemplo, para a questão de demandas, eu uso o Notion para gerir os projetos, então eu vejo lá os projetos que tem, as tarefas dentro deles, e aqui eu faço essa gestão mais direta, então, tipo, sem eu precisar abrir um board ou qualquer coisa assim, eu sei do que isso está se referindo. Então, por exemplo, eu tenho aqui de segunda a domingo, tarefas que eu vou colocando ali na semana, algumas eu cumpro, algumas não, vou ali jogando elas, mas essa visualização em Kanban, cara, ajudou muito na semana, sempre que eu penso, segunda-feira, aí eu boto as tarefinhas ali, sei o que eu tenho que fazer, dá para colocar até horários, dá para colocar etiquetas, por exemplo, tem conteúdo operacional, aí você pode ver depois as coisas só por etiqueta, só pelo dia,
Por exemplo, aqui em criação de conteúdo hoje, né? Eu poderia colocar, agora eu estou fazendo, mas digamos meio-dia, né? Se vai repetir ou não, se eu posso botar um lembrete adiantado, né? Por exemplo, 30 minutos antes que ele me lembrasse, né? Mas como aqui já passou, mas enfim, dá para botar, por exemplo, então, fins demonstrativos, meio-dia e meio, e me lembre 30 minutos antes disso, né? Dá para selecionar aqui a lista onde a gente quer colocar esse lembrete, então você pode segmentar a tua vida por essas listas, cada coisa. Então, por enquanto, eu tenho poucas coisas justamente para ser fácil de usar, tá? Que é obrigações financeiras recorrentes e pontuais. Então, para mim não esquecer de fazer um pagamento, coisas que eu não consigo deixar em débito automático, eu coloco aqui, para que eu tenha ciência de que eu tenho que fazer essas coisas, entende? Assinaturas de serviços, para ver se eu vou continuar renovando, coisa de casa, lavar louça, trazer não sei o que, ir no mercado, esse tipo de coisa. Rotina e hábitos, coisas que eu vou fazer todos os dias, lembretes gerais e demandas de trabalho. Aí, como eu falei, eu posso trazer um vídeo falando sobre Obsidian, e eu posso trazer também um falando sobre Notion, porque é lá que mora, assim, basicamente o core da parada, né? O banco de dados, assim, que eu tenho da empresa, dos clientes, de tarefas, demandas, projetos. E aí posso trazer isso para vocês entenderem um pouco mais sobre a parte seguinte que eu vou falar, que é a parte de calendário também, que é muito bom, tá? Isso aqui dá para usar tanto no telefone, né, quanto no computador, enfim, qualquer dispositivo que tenha iOS aí, beleza? E eles se sincronizam também. Essa é uma parte que eu acho muito bacana, porque às vezes eu tô de boa fazendo alguma coisa no sofá, já consigo programar o meu dia tranquilamente com o aplicativo, e quando eu chegar no computador, as tarefas estão aqui já prontas. E é muito simples, porque você tem um modo aqui, eu estou no modo de quadro, mas a gente tem um modo de visualização, de lista, tá? Então aqui eu posso ver tanto em formato de lista quanto em quadro. Eu acho que para questão de demandas, eu posso ir além nisso aqui ainda, tá? Mas em questão de demandas, essa visualização de quadro, né, de colunas, como diz aqui, para mim funcionou melhor. Dá para, inclusive, por exemplo, aqui tem os dias, né? Eu poderia fazer por status e criar uma lista inteligente. Ainda não sei bem como funciona, mas caso eu quisesse, né, fazer uma nova lista, por exemplo, vamos tentar fazer aqui e ver se vai dar certo? Bora! Beleza, aqui em lista inteligente, então, vou colocar demandas status, só para a gente fazer um teste. Confesso que eu estou fazendo aqui junto, nunca tinha feito antes, né? Então, se eu tiver me batendo um pouco aí é por conta disso, beleza? Deixa eu ver aqui, botar um ícone, né? Você pode escolher as cores aqui, pode ser tanto um emoji, né, para criar a sua lista, quanto um ícone. Eu deixo uma coisa mais assim minimalista, né? Não gosto muito de emojis nesse sentido, mas aí é com você aqui que fica melhor, beleza? Incluir lembretes quando correspondem a qualquer dos filtros. Deixa eu ver aqui como é que isso funciona. Quaisquer selecionados. Etiquetas. Posso criar aqui uma etiqueta, por exemplo, referente a... Deixa eu ver, operacional. Quando eu colocar... Opa! Eita, pô! O que eu fiz aqui, mano? Deixa eu apagar essa lista aqui. E aí eu crio uma nova. Cê é louco! Inteligente, beleza? Era demandas status. Ok, botar a caixinha. Quaisquer dos filtros, né? Quaisquer selecionados. Vou botar aqui operacional. É isso aí, né? Então, beleza. Eu coloquei aqui demandas status, operacional. E aí sim eu posso criar, por exemplo, colunas e fazer assim, ó. A fazer. E aí eu crio qualquer tarefa aqui, botar só uma letra, né? Porque daí eu posso criar outras listas, por exemplo, ó. Fazendo. Ah, não, tem que criar dentro da lista. A fazer, fazendo. E feito, né? Ainda vou botar aqui. A fazer, fazendo e feito. Beleza. Dá pra botar até aqui, ó. Eu gosto bastante dessa categoria, tá? Que não sei se vocês usam aí, mas é o backlog, mano. Backlog é as coisas que eu vou ter que fazer, mas ainda não está num status de produção e eu sei que logo ele vai entrar. Então, antes de até a fazer, eu considero que essa semana, hoje, alguma coisa nesse sentido vai precisar acontecer para aquela tarefa para ela entrar em a fazer.
Se não, eu deixo ela de backlog, standby, tanto faz a nomenclatura. E aí, eu acredito que com isso a gente consiga sincronizar. Ó, a gente vê aqui, né? Pô, demanda, sábado, ó, aqui, criar portfólio, deixa eu ver, tá em operacional, né? Tá em operacional. Beleza. Ele já vem para cá, ó, criar portfólio, né? Então, hoje a fazer. É uma forma interessante de descobrir agora, junto aqui ao vivo, né? Que tem uma forma bem interessante de fazer isso, que você consegue segmentar os status. E isso abre uma outra possibilidade para a gente bem interessante também. Mas basicamente, então, né, a gente tem a parte de demandas, que a gente consegue usar um quadro Kanban dentro do sistema Apple para fazer isso. Não é uma forma de usar como banco de dados, nem nada do tipo, mas é uma maneira bem legal de fazer gestão de tarefas simples, lembrete simples, tudo que você precisa se lembrar de fazer em determinado dia ou horário. Aqui é o lugar, sim, ó, sensacional para fazer isso, eu acho muito prático. E o pulo do gato está em outra parada, que é as notas, os lembretes e o calendário, os 3 aplicativos, eles sincronizam entre uma coisa e outra. Se eu quiser criar isso aqui com um horário, eu não lembro agora se a gente colocou, mas deve ter, ó, 12:30, beleza? Se eu abrir o calendário Apple, ele vem para cá. Criação de conteúdo, 12:30. Aqui tem leitura de 20 páginas, é uma tarefa recorrente de rotina. Se eu clico em cima de uma, abre as duas, porque estão em horários parecidos, beleza? Então aqui a gente consegue ver o dia, né, como a gente está vendo aqui. Para sábado, geralmente eu tento seguir uma rotina parecida com os dias de semana, às vezes é possível, às vezes não. Sou bem realista em relação a isso. Mas a gente consegue ver tanto o dia quanto a semana. Então aqui a gente tem uma visualização semanal de rotina mesmo. Então o que eu costumo fazer? Programar o final de semana na sexta. Hoje é sábado, ontem não deu para fazer isso, então por isso que não tem nenhum evento aqui, mas geralmente tem alguma coisa e tudo mais. Os eventos de rotina e lembretes recorrentes aparecem aqui no calendário. Então, por exemplo, a gente tem aqui em lembretes rotina e hábitos, eu botei rotina pessoal e rotina de negócios, né? Coisas que tem da empresa para fazer. Inclusive hoje tem que organizar financeiro e as pastas do Drive, né? Tem parte de prospecção também na parte da noite. Mas basicamente aqui os horários vão aparecer dos hábitos e lembretes que eu tenho diariamente. Por que eu faço 2 visualizações, basicamente, né? Por que eu não deixo uma coisa na agenda? Porque, cara, eu infelizmente sofro de uma condição chamada TDAH, né? Então, assim, eu preciso ver a mesma coisa várias vezes seguidas para que aquilo entre na minha cabeça de verdade, né? Para que eu me lembre, para que eu visualize cada vez mais e consiga estruturar minha vida com mais consistência, digamos assim, né? Vendo as coisas que eu preciso fazer. Então, isso é mais assim meu, né? Não necessariamente tu precisa fazer, mas é a forma como eu me organizo. Então, as notas para... Só recapitulando, né? As notas para capturar coisas rápidas ali no dia. Os lembretes para, basicamente, me lembrar de tarefas e coisas recorrentes que eu preciso fazer. Tanto demandas de trabalho, coisas pessoais, financeiro, lembretes gerais de tarefas da casa, enfim. Todo tipo de lembretes, tarefas e compromissos que eu tenho que ter. Beleza? E aí o calendário onde a gente vê tudo isso sendo posto em prática, né? Então como que a gente vai encaixar os lembretes, as tarefas dentro do nosso dia? Aí, para trabalho, eu uso o Notion Calendar ainda, tá? Porque justamente pelo banco de dados estar dentro do Notion, eu boto os eventos de projetos e tarefas lá dentro e programo os blocos de trabalho onde eu vou trabalhar nesses projetos. Aí isso sim seria um vídeo geral ali explorando um pouco do Notion e etc. Se tu quiser também, de novo, que eu traga esse tipo de vídeo, já deixa aqui nos comentários que vai ser bem legal para mim saber. Beleza? A parte de lembretes, cara, dá para ir muito além, mas minha ideia é mais estruturar assim um geral, tá? A gente consegue ver que, pô, como que eu crio uma nova lista, o que a gente consegue fazer com elas, tá? Então as possibilidades vão muito da nossa criatividade de usar ali, mano, ver o que faz sentido para ti, pro teu dia, pro teu processo de trabalho, pra tua rotina, e mete marcha aí, faz o que achar que faz mais sentido pra tua realidade, beleza? No calendário, como eu estava falando aqui, a gente consegue ver todos os eventos. Eu tenho uma agenda aqui na Apple Calendar, né? E tenho no Notion Calendar. Aqui que eu falei que é o seguinte, né? Eu geralmente trabalho em blocos ali de foco, né? Então, por exemplo, eu sei que eu vou ter no dia ali 7 horas de trabalho operacional, tá? Então, num dia ideal, é claro, né, gente? Sim, ninguém consegue ser perfeito, né? Mas assim, eu sei que de uma determinada hora
eu vou fazer aquilo ali, né? Eu vou me dedicar à parte de criação e tal, beleza. Dentro disso eu pego e puxo um projeto que eu tenho de um cliente dentro do Notion. Então, eu tenho alguns clientes aqui, tem que até atualizar esses status, tá? A maioria está correta. E aí eu puxo para dentro de um bloco desse trabalho. Mas aqui, como eu falei, já é outro vídeo, a gente não pode perder o fio da meada, né? Vamos lá? Voltando ao calendário aqui, então eu estruturo sempre semanalmente, tá? Ou como vai ser a minha rotina. Então, por exemplo, eu penso no domingo, geralmente eu tiro para organizar isso. Eu vou mostrar como criar um evento recorrente e tudo mais, como fazer isso, tá? Mas basicamente isso está tudo integrado, então pode ver que a rotina que tem aqui no calendário tá lá no lembretes dentro de uma determinada lista e tu pode ver tudo integrado, isso eu acho muito bacana. Tem a visualização de semana e a de mês, e aqui que começa a ficar interessante, porque a gente vê a nossa estrutura tomar uma forma, né? A gente consegue visualizar como a gente vai executar as coisas. Isso, para mim, é uma das partes mais importantes que tem, né? Conseguir visualizar e com essa visualização ter uma clareza maior do que fazer. Beleza? Então, bora criar qualquer tarefa aqui, qualquer evento, né? E atribuir uma categoria para ele, se quiser, né? Isso aqui é bem tranquilo de fazer também, posso mostrar. Mas, vamos criar um evento qualquer aqui, tá? Vou botar... Quando você clica com o botão direito do mouse, ele pede se você quer criar um novo evento ou um novo lembrete, tá? Isso é bem interessante também, porque você pode criar um lembrete direto no calendário quando você está se organizando. Mas eu vou criar um evento aqui. Esse evento vai se chamar reunião, tipo, baseado nas reuniões que eu já tive, ele puxa os possíveis clientes e já te dá de sugestão, cara, é muito legal, né? Mas reunião, cliente X, aí eu posso botar aqui se é o dia inteiro ou não, quando que começa, eu vou botar aqui, hoje é dia 11, se eu colocasse na segunda-feira, por exemplo, né, às 2h30, às 3h30, 1 hora, repetir nunca, tempo de viagem, aqui o alerta antes, né, botar 1 hora antes, e vou deixar aí, né, vamos ver, beleza, eu venho aqui para semana que vem está aqui, ó, reunião cliente X, tá? Quando eu quero um evento que não vai se repetir, ele vai ser só nesse dia, alertar 1 hora antes, e é isso. Dá para colocar aqui link de Google Meet, coisas assim, quando você tem o Google integrado. Eu não integrei aqui de propósito, mas você pode integrar seu Google Calendar, porque daí ele sincroniza os eventos entre, pasme, cara, acho isso bizarro, entre o Notion Calendar, o Google Calendar e o Apple Calendar. As três coisas, mano, elas se integram. E aí, por exemplo, eu criei tags só para o Apple Calendar, que é, tipo, eu penso mais como minha rotina pessoal e também de trabalho, né? Tenho Deep Work aqui, mas entender como está estruturado esse dia. No Notion, eu penso mais em trabalho e reunião. Beleza? Então, trabalho e reunião, conteúdo, aqui eu coloco os bancos de dados aqui de outras coisas também, mas eu penso basicamente no meu calendário da Apple como uma rotina, como uma visualização mais geral do dia, tudo que eu vou ter que fazer, com os lembretes também, isso ajuda bastante. Beleza? Então, como eu falei, ia ser uma coisa bem simples, tá? Bem prático de fazer, pode parecer que não sei, né? Na minha cabeça é prático porque tá tudo integrado aqui, eu coloco um lembrete aqui, uma coisa lá, as coisas conversam, se integram, vejo tudo que eu preciso ver para não esquecer de nada. Eu acho que hoje, com a quantidade de informação que a gente tem que consumir e processar, acaba sendo muito difícil de você se manter num certo ritmo, se organizar e fazer as coisas que você precisa fazer para a sua vida fluir e você atingir seus objetivos. Então, para mim, é uma forma que deu certo, tá? Espero que isso tenha ajudado e queria dar mais como é que eu vou dizer assim, mais uma visualização, mais uma troca de ideias a partir de agora, a gente finalizar esse vídeo, beleza? Eu sempre gosto de frisar isso porque às vezes parece que a gente está ali estruturando uma vida perfeita e uma rotina ideal e que não se quebra. A parada é funcionar para ti no teu dia a dia, tá? Se enquadrar dentro da tua rotina e que isso de alguma maneira te ajude, tá? Não vai ser perfeito, não vai ser excelente todos os dias, muitas vezes vão ser muito ruins, muitas vezes você não vai conseguir executar exatamente o que você planejou, acontece a vida, né? Mas é importante você conseguir manter uma certa previsibilidade. Qualquer uma que seja, de qualquer forma, já vai ser muito mais útil do que você meio que esperar as coisas acontecerem,
tá? Como eu falei, eu tenho um problema, né, de TDAH, então eu sofro muito com a desorganização se eu não deixar isso muito restrito. Já faz anos aí que, né, eu venho trabalhando nisso, então para mim hoje é uma coisa bem mais tranquila, mas eu percebo, falo com as pessoas e noto, elas me relatam de que é uma grande dificuldade, ainda mais hoje em dia, tá? Então, para finalizar aí, se tu gostou desse vídeo, já deixa um like, deixa um comentário, me diz o que tu achou, traz alguma sugestão de vídeo aqui também, que vai ser bem legal para mim saber. Se vocês querem uma continuação de eu utilizando o Notion, ali o banco de dados, integrando eles dentro do calendário, como eu vejo os projetos, gerencio, faço essa gestão, pode deixar aqui, eu leio todos os comentários, deixa para mim que eu te espero no próximo vídeo, beleza? Grande abraço e até mais.